Ai, me deu um pânico. Não. Ai, gente, estamos aí hoje, segunda-feira, para falar de parto. E aí, você que está entrando online, dá seu joinha, por favor. Quem tá aí, quem vai entrando. Eu sou Fernanda Leite, doula aqui da Papo de Gaia, responsável pelos projetos aqui de expansão, de formação de doulas, outros cursos também. Sou pedagoga, sou arte educadora, musicista, cantora. E sou apaixonada por esse universo materno. Feliz de poder estar online com vocês, abrindo aqui as nossas máquinas pra gente ver tudo acontecendo online imediatamente no mesmo momento em que acontece. Responsável pelo suporte, Beto Ungerer, muito obrigada. Oba, é isso aí. Quem for entrando, dá o seu oi. Vamos colocando aí as dúvidas que vocês têm sobre as fases do trabalho de parto. Hoje o nosso assunto é fases do trabalho de parto. Aí a gente podia ter uma vinheta, falava assim, fases do trabalho de parto, né? Olha, ideia aí pros próximos. Então, o trabalho de parto, ele tem algumas fases. Pode ser, ele pode, quando começa, a gente precisa saber se começou mesmo. Inclusive, essa etapa que a gente fica assim, não sei se não sei se também faz parte. Também faz parte. E tem nome, nós vamos falar um pouco mais sobre o trabalho de parto hoje. Olá, Amanda, seja bem-vinda! Muito obrigada pela sua presença. Convido o seu pessoal para estar aqui com a gente. Nós estamos aqui online agora a partir das 8 da noite, toda segunda-feira, para falar de um assunto interessante sobre esse mundo materno. Oi, Flávia, Aline Flávia. Ai, que legal, gente. Vocês me animam muito estando presentes aqui. É como se eu estivesse recebendo vocês na minha casa. Muito obrigada. E aí nós vamos falar sobre parto. Vocês estão gestantes? Responde pra mim. Vocês estão gestantes? Estão de quantas semanas? Estão esperando aí por um parto gostoso, amoroso, respeitoso? Fala um pouquinho aí pra gente. Vocês têm alguma dúvida sobre parto? Como é que funciona esse universo? Se é novo, se vocês estão grávidas já de segunda gestação, se já teve bebê de parto normal ou não? Fala um pouquinho aí. 23 semanas, Aline. Aline, que legal. Esse é o primeiro filho? Conta aí pra gente. Primeiro bebê, primeira gestação, ou já é segunda, terceira? Tem mulheres que vão buscar uma informação a partir da segunda gestação, quando passam às vezes por uma cesariana indesejada na primeira e logo procuram apoio. Ah, legal, mães de primeira viagem, um universo completamente novo, inusitado. Pois é. Então nós estamos aí com 7 pessoas. Vamos segurando aí, gente. Nós vamos falar sobre fases do trabalho de parto, tá? Vamos convidar aí compartilhe essa transmissão na sua rede. Por favor, vamos fazer essa mensagem importantíssima chegar a mais gente. Vamos fazer a nossa parte na construção de nascimentos mais respeitosos. É isso aí. Bom, então eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Fernanda Leite, eu sou doula, educadora perinatal, também sou musicista, cantora, sou mãe da Clarissa. A Clarissa nasceu em casa, ela tem hoje 6 anos e alguns meses, já tá grandinha. Oi, gente chegando, que legal. Jéssica! Oi, Jéssica, mãe de terceira viagem, 2 cesáreas em busca do tão sonhado parto normal. Você ainda tá gestante, Jéssica? Fala aí pra gente. De quantas semanas? Fala aí pra nós. Olha, parabéns pela sua busca, viu? 2 cesarianas aí, então você tem uma história bem forte, né? E esse seu querer, ele precisa ser bem forte também, claro, para você poder lutar aí, para superar seus medos, a sua história, né? A gente, assim, inevitavelmente passa por alguns traumas. Legal, de 16 semanas. Parabéns pela gestação, tá bem no comecinho, né? Você já passou
por aquele primeiro momento que a gente dá uma assustadinha e está se adaptando à nova realidade. Legal, buscando aí realizar seu sonho. Parabéns. Pois então, acho que a gente já pode ir entrando. Nós temos aí 6, 7 pessoas online, ao vivo. Eu estou bem feliz por vocês estarem aqui. A Papo de Gaia é a casa de vocês também. Fiquem sempre à vontade, sintam-se em casa, tá? Eu estou aqui na Papo de Gaia, como já falei para vocês. E hoje nós vamos falar sobre as fases do trabalho de parto. Aline, seja bem-vinda! 31 semanas, já está mais perto, né? Legal! Mãe de primeira viagem. Coloquem suas dúvidas a respeito das fases do trabalho de parto. Fases do trabalho de parto. O que será isso? Às vezes a gente pensa que a gente vai entrar em trabalho de parto, a bolsa vai estourar e o bebê vai nascer. Será que é mesmo assim? Ou será que tem alguns detalhes aí pelo meio do caminho? A gente que é mulher, a gente sabe que a vida é feita de detalhes. Ei, Michele, 9 meses! Uhul! Já tá vindo! Espero que já esteja tudo bem preparado, May. May, me ajuda, Michele, né? Deve ser isso, Michele, desculpa a pronúncia. Enfim, pois é. O trabalho de parto, a gente assim, os meios de comunicação, a televisão, mostra pra gente um cenário catastrófico, né? A gente vê nas novelas, por exemplo, ou nos programas de televisão, estourou a bolsa, aí sai todo mundo correndo, vai direto pro hospital e pronto. Vai lá, o bebê nasce. Ou quando dá tempo de chegar, né? Pois é, não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Então, o trabalho de parto, ele é um movimento do corpo fisiológico, natural, da mesma maneira como tossir, como espirrar e outros eventos fisiológicos que o nosso corpo produz, como fazer xixi, né, urinar, defecar e assim por diante, transpirar. Todos os eventos fisiológicos do nosso corpo se correlacionam ao trabalho de parto, são da mesma natureza. Então, não é possível a gente forçar ou a gente inventar. E também ele tem os seus sinais típicos, né? Por exemplo, quando a gente vai tossir, a gente sente aquele arranhadinho na garganta, ou quando a gente vai espirrar, a gente sente aquela coceirinha aqui por trás, assim, aquela coisinha gostosa, a gente espirra, né? A mesma coisa o trabalho de parto. Ele não vem sem avisar, ele não vem de repente sem dar um sinal. Então, os primeiros sinais do trabalho de parto são os pródromos, é o que a gente chama de pródromos. É um nome esquisito, né? Nome técnico, um pouquinho esquisito, que são contrações de treinamento. Essas contrações de treinamento, elas simplesmente servem para mostrar pra gente como são as contrações. Só isso. Como que funcionam as contrações? Contração é aquele momento em que a barriga da gente endurece e depois relaxa. Endurece inteira, como uma bola de basquete. Ela vira uma bolinha. Então, ela faz isso por algum tempo, alguns segundos, ou um pouquinho mais, alguns minutos, e depois relaxa. Essas são as contrações. E quando acontece durante a gestação, ali por volta das 25, 23, 25, 26 semanas, a gente começa a sentir contrações de treinamento. Essas contrações de treinamento, elas são indolores e acontecem em alguns momentos, deu uma travadinha, acontece em alguns momentos do dia, quando a gente está um pouco cansada, ou quando a gente come. Em alguns momentos diversificados do dia aparecem essas contrações de treinamento. Quando a gente está mais perto de ganhar o bebê, essas contrações de treinamento, elas podem ritmar. Então, podem também surgir algum desconforto. Quando elas ritmam
e elas geram algum tipo de desconforto, a gente chama elas de pródromos. Então, é uma fase um pouquinho anterior ao início do trabalho de parto propriamente dito. Então, a gente faz um teste para ver se é trabalho de parto ou não. Se for trabalho de parto, ela não vai parar. E se for um falso sinal de trabalho de parto, ela vai parar. E se for de verdadeiro, ela vai prosseguir. Como que eu sei que essas contrações, que podem ser somente pródromos, elas são somente pródromos ou elas são contrações de trabalho de parto verdadeiro? Eu faço alguns testes. A gente faz uma listinha de testes que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente pode fazer é comer, caminhar, depois dormir. Mas como que a gente faz? A gente não faz isso tudo assim, uma depois da outra. A gente tá sentindo ali contrações, então eu vou comer. Ok, eu vou comer. Aí eu parou, não é trabalho de parto, é só pródromos. Vamos dizer assim, aí parou, tudo bem, mas se não parou, eu vou dormir, vou descansar um pouquinho. Dormir. Parou, é porque não era trabalho de parto. Aí eu vou, se não parou, beleza, então vamos prosseguir com os testes. Só um pouquinho que eu tô aqui em casa, as crianças estão na televisão, elas aumentaram um pouquinho o volume da TV, eu vou pedir para baixar. Está me ouvindo? Bom, obrigada. Em casa tem dessas coisas. Pois é. Bom, então eu estava falando dos testes das fases do trabalho de parto, pra gente saber se é verdadeiro. Porque às vezes a gente sente uma contração e fica pensando assim, ai meu Deus, já é. Chega lá no médico, 1 centímetro. É trabalho de parto? Não é. O trabalho de parto ele só começa a partir de 4 centímetros. Então, e de 1 a 4, ou de 1 a 6, até 4, entre 4 e 6 centímetros, a gente não considera como trabalho de parto verdadeiro. E esses momentos do trabalho de parto, eles podem demorar por dias, até 4 ou 6 centímetros podem demorar dias. Não é rápido assim. Né? E muita gente, por exemplo, a Jéssica, eu tenho 2 cesarianas por falta de dilatação. Não tenho certeza se estava em trabalho de parto ou pródromos. Porque do primeiro foram 14 com contrações de 2, 3 minutos e não dilatei. Pois é, Jéssica, os pródromos, eles às vezes podem até ser dolorosos. E, na verdade, a gente precisa não somente de contrações para dilatar. A gente pode ter muitas contrações e não dilatar. A gente precisa também de um ambiente de parto favorável, tá? Precisa de um ambiente calmo, tranquilo, em paz. Uma mulher precisa de paz para parir, não somente de contrações. Tá bom, Jéssica? Então, você pode dar uma olhadinha aí na sua história de trabalho de parto. Se você estava, por exemplo, alimentada, se você estava acolhida, se você sentia sede, ou frio, ou fome, tá? Então, não só de contrações se faz um trabalho de parto, tá bom? Muito legal a sua colocação. A gente fala o seguinte, assim, toda mulher dilata em condições favoráveis. É muito raro mesmo, condições que, assim, fisiológicas do corpo da mulher somente que impeçam ela de dilatar. Não tem esse relato na literatura. Toda mulher, ela dilata, né? A gente precisa somente de condições favoráveis para isso, uma boa assistência, uma assistência tranquila, segura, tá bom? Bom, é isso. Agora, se eu tô lá nos meus pródromos, na minha fase latente, que é o primeiro período do trabalho de parto, né? Para eu saber se vai virar mesmo
um trabalho de parto de fase ativa, ele precisa avançar em diminuir os intervalos e aumentar a intensidade das contrações, tá? Então, eu vou ter ali uma fase latente, com contrações que vão começar de repente ali a cada 20 minutos, depois a cada 10 minutos, até que eu vou fazendo ali os testes, né? Primeiro eu durmo para reservar energia, eu como para reservar energia. Se eu tô com a bolsa íntegra, eu vou namorar. Para quê? Para relaxar, para me despedir da minha vida sem filhos, por exemplo, né? A gente sabe que a vida com as crianças é muito mais corrida, a gente acaba dando muito menos atenção ao companheiro, ao casamento, a gente acaba tendo que se desdobrar em atenção, o sono da gente fica muito comprometido, então a gente fica muito cansada quando o bebê nasce. Até que se adapta a essa rotina, a gente pode ir ali namorar o marido um pouquinho, se despedir dele, se despedir dessa vida nossa, só nossa, pra gente poder entrar de peito aberto na nova vida com a criança. Então é um momento bom da gente fazer isso, né? Com todo carinho e com todas de todas as maneiras possíveis para este momento. Né? É muito saudável, muito bom. Inclusive, o sêmen do marido, vamos dizer assim, nesse momento, ele auxilia a amaciar o colo do útero, e o sêmen, ele também ajuda a desencadear o trabalho de parto. Então, se eu sinto que eu vou entrar em trabalho de parto, a minha bolsa está íntegra, por que bolsa íntegra? Com bolsa rota não é recomendado, né? Quando a bolsa já está rompida, não é recomendado. Agora, vamos dizer assim, as contrações vão evoluindo e eu estou entrando em fase ativa do trabalho de parto. O que é fase ativa? É quando as contrações vão de 5 em 5 minutos e eu tenho ali de 4 a 6 centímetros de dilatação, né? A partir de 5 em 5 minutos eu já posso ficar atenta, porque eu estou entrando em fase ativa do trabalho de parto, tá? Então, assim, eu já vou correr para o hospital? Não, eu vou simplesmente assim, vou procurar relaxar, vou procurar continuar me movimentando e vou procurar relaxar, vou procurar me concentrar. E quando eu estiver de 3 em 3 minutos, por pelo menos 1 hora, aí eu posso me dirigir a um hospital, uma maternidade, porque daí eu já estou efetivamente em fase ativa do trabalho de parto, tá? Essa fase ativa do trabalho de parto, de 3 em 3 minutos, até o momento do nascimento do bebê, pode demorar até 12, 14 horas ou mais. Às vezes um pouco menos, 6 horas, 4 horas, e mais ou menos assim, a grande maioria das mulheres passa por umas 12 horas de trabalho de parto, uma média, tá? Então, não se preocupe de esperar em casa o máximo de tempo possível, se você tiver na sua casa um ambiente favorável de parto, tá bom? Porque ainda vai demorar, ainda demora um bocado, a não ser que você já seja parto de segundo filho, já, né, o colo do útero já está trabalhado, mas sendo o primeiro parto, né, por exemplo, Jéssica, você chegou a ter quantos centímetros de dilatação? Você pode não ter tido dilatação total, mas você teve alguma coisa de dilatação. Se você teve alguma coisa de dilatação, o seu colo do útero já está mais trabalhado. Então pode ser que o seu trabalho de parto agora do seu bebê venha mais rápido um pouquinho, tá? Pode ser que seu corpo já tenha essa informação. E por fim, a gente tem o expulsivo. O expulsivo é uma fase do trabalho de parto que parece que é rápida também, mas nem sempre é rápida. Às vezes pode demorar um pouquinho também. Às vezes pode demorar, às vezes 1, 2 horas, né? Ou às vezes pode ser rápido também. Isso varia de mulher para mulher. Não é propaganda da Marisa. Mas é uma verdade isso. Da mesma maneira que a gente sabe que todas as mulheres, não existe nenhuma igual a outra. Da mesma maneira que a gente sabe que não tem mulher que menstrua no mesmo dia que a outra.
Cada uma tem seu tempo, cada uma tem seu corpo, cada uma tem sua dinâmica. Então, essas fases servem para a gente se orientar somente, a aprender a gente a se respeitar, a se respeitar no tempo da gente, sabe? Obrigada aí pelos likes. Pois é, Jéssica, chegou no hospital com 2 centímetros, ficou neles. Eu, assim, vou pedir só para você se lembrar, então, como é que você foi tratada, se você teve todas as condições. E além de você se lembrar da maneira como você foi tratada, se lembrar se você sentia muitos medos, se você tinha medo de perder sua antiga vida, ou medo de, não sei, medo da dor, medo da passagem, medo do nascimento, medo do novo, algum medo. Os medos também travam um pouquinho a gente, sabe? Sabe assim, o útero ele é um esfíncter, ele é um músculo forte também. Então, quando a gente tem medo, a gente costuma dar uma segurada, sabe? E aí, assim, é uma coisa importante. A gente quer parir, a gente trabalha bem os nossos medos, a gente aprender a se abrir, sabe? Abrir o coração, abrir o peito, abrir o útero, sabe? A gente também pode aprender a fazer isso, liberando os nossos medos. A gente se abre liberando os nossos medos, tá bom? Eu falei por fim o expulsivo porque normalmente a gente pensa isso, né? Mas realmente não é o final, porque o último período do trabalho de parto é o nascimento da placenta, tá? A gente tem um respeito muito grande pela placenta, ela quem nutriu o bebê por 9 meses. Exatamente, é o que a gente imagina, tá, Jéssica? Estava sem comer, sem privacidade, com outra menina parindo junto e não me sentia à vontade. Então, assim, uma coisa muito importante para a gente parir é a gente se sentir aninhada. Por exemplo, a gente é mamífero e às vezes a gente não se lembra disso. Então, é só a gente começar a observar como que os mamíferos dão à luz, como que as mamíferas dão à luz. Elas, normalmente, elas fazem um ninho, que é uma coisa que a gente costuma fazer quando a gente está em casa, a gente faz faxina, a gente arruma, a gente ajeita, a gente se organiza, a gente deixa tudo arrumadinho, a gente faz isso, né? A gente constrói esse ninho. E aí as mamíferas também fazem isso, isso é natural das mamíferas. Constroem o ninho, ajeitam o ninho e aí elas parem no ninho, elas dão a luz no seu ninho. Então, se a gente vai dar a luz num lugar onde a gente não tem condições de se aninhar, a nossa natureza mamífera estranha isso, né? Então a gente precisa, se a gente vai para a maternidade, a gente precisa estar se sentindo acolhida, tá? Acolhida, bem cuidada, nutrida. Não tem condições da gente estar sem comer, às vezes assim, vestida em roupas que a gente não reconhece como nossa, não tem reconhecimento de cheiro, de toque, de pele, sabe? Isso é muito importante, muito importante. A gente não pode desprezar a nossa natureza mamífera no momento de parir, tá bom? Isso é muito importante. E por fim, a gente tem o nascimento da placenta. Por que a gente fala do nascimento da placenta? Hoje, normalmente, a placenta ela é tratada como um lixo hospitalar. E eu pergunto a vocês acham que é uma maneira digna de tratar um órgão tão vivo e tão importante, que cuidou do nosso filho por todos os 9 meses que o filho esteve dentro da barriga? Então, gente, a placenta é um órgão muito importante mesmo. E o parto só termina depois que a placenta nasce. Então é importante a gente fazer um trabalho da gente se conectar com a nossa natureza, a natureza do nosso corpo, né? A placenta é um órgão que o nosso corpo produz para nutrir o bebê, nutrir de oxigênio e nutrientes que passam pelo cordão umbilical. Quando o bebê nasce e a placenta ela também é bem nascida, o parto termina bem. Agora, se a placenta ela tem algum problema e ela fica retida ou
por alguma maneira, alguma patologia, ela não fica bem, isso é um grande problema. E aí a gente só lembra dela quando dá problema. A gente precisa aprender a honrar a nossa placenta como esse primeiro berço do nosso bebê, tá? Quem quiser mais detalhes sobre isso, eu recomendo a fanpage Segredos da Placenta. Papo de Gaia, oi! Tá melhorando minha audiência, gente. Mas obrigada. Eu sou muito grata a todos, porque essa oportunidade da gente estar falando online é ímpar, é ímpar. E eu sei que quem está aqui está se beneficiando muito com o que eu estou falando. São informações muito importantes, né? Eu peço para Papo de Gaia, o perfil da Papo, botar aí para mim, fazendo um favor, o link para a fanpage Segredos da Placenta, para as meninas poderem acompanhar, tá bom? Grata pelos likes, pelos joinhas. Nós estamos aqui já com meia hora de live e eu quero saber que dúvidas mais vocês têm. A Jéssica se posicionou lindamente, abriu aí aspectos da sua vida pessoal e isso alimenta positivamente o movimento de empoderamento das mulheres, viu, Jéssica? Muito grata. É assim, na construção, a gente colocando a nossa história que a gente consegue crescer, sabe? É um crescimento para você, é um crescimento para mim também e para todas as mulheres que estão acompanhando a gente. Oi, Dana! Desculpa, Dana. Tudo bem, Dana? Obrigada por ter vindo. A Dana aí acabou de ter bebê, né? Tava com a gente também durante o parto. Fabiana, oi, Fabi! Oi, Fabi! Ai, gente, que fase que a mulher deve ir para a maternidade? Boa pergunta. É melhor ir em fase ativa, né? Porque se for muito cedo, vai ficar muito tempo. Por quê? Porque a fase ativa, ela ainda pode demorar. A gente considera a fase ativa de 3 em 3 minutos por pelo menos 1 hora. 3 em 3 minutos as contrações por pelo menos 1 hora. Tá? Isso significa que a mulher está entre 4 a 6 centímetros de dilatação. Pelo movimento do corpo dela, a gente consegue fazer essa relação, tá? Isso é literatura médica, científica, tá bom? Que a gente está divulgando. Antes disso, é fase latente, pródromos. Obrigada, Ariana. Muito grata, viu? Quero te ver aqui. Então, as fases latentes e os pródromos é uma fase que demora muito. De 0 a 6 centímetros de dilatação pode durar muitos dias mesmo, de 2 a 10 dias em trabalho de parto na fase latente, tá bom? Então a gente não recomenda ir para a maternidade, hospital, casa de parto em fase latente. Quando a maternidade, a instituição ou o profissional é comprometido com o parto, o nascimento, e a mulher deseja assim um parto natural, um parto normal, normalmente se chega com menos de 4 centímetros, ele manda voltar para casa. Isso é um protocolo básico para atendimento de parto normal, não receber antes de 4 centímetros, tá bom? Então, vocês podem também verificar isso com os médicos de vocês. Doutor, com quantos centímetros que o senhor me interna? Sabe? É legal perguntar, porque às vezes você pode estar ajustando aí um diálogo legal com o seu médico. Se eu estiver na Parnolândia, o pai assume o trabalho de parto nas fases? Para fazer a contagem? A gente entra na Partolândia. Pois é. Poxa, peraí. Pai assume no trabalho de parto nas fases. Pai assume, não entendi muito bem a pergunta. Assume aqui a contagem? Não dá pra gente contar isso sozinha não, gente.
a gente precisa de ajuda, tá bom? É bom a gente estar compartilhando esse momento da vida da gente com alguém. Se a gente tem um marido, um companheiro, uma tia, uma cunhada, uma irmã, uma madrinha, é importante a gente estar compartilhando essa fase da vida com alguém, tá bom? Então, se eu tô ali começando a sentir as contrações, eu peço para alguém contar pra mim, tá bom? Para me ajudar a ver se eu estou entrando em fase ativa. Bom saber que pode demorar tanto. Isso mesmo, Jéssica, não se apresse, tá bom? Tem muitos recursos para a gente se acalmar. Se precisar, você chama a gente inbox que a gente vai dando uma mão para você, tá bom? Recursos para a gente se acalmar durante o trabalho de parto é tema de outra conversa. Aline, geralmente, quando a bolsa rompe, depois dos pródromos, antes ou na fase ativa? Não existe. Não existe esse índice, tá? A bolsa pode se romper em qualquer momento do trabalho de parto, nele ou fora dele, tá? Se tá fora do trabalho de parto, existem algumas coisas que a gente pode fazer para esperar de maneira tranquila e saudável. E se tá em trabalho de parto, aí tudo bem, tá dentro do trabalho de parto, normalmente isso vai acelerar o trabalho de parto. Por isso que os médicos usam, às vezes, estourar manualmente. Não é indicado, ok? Não é indicado porque traz alguns riscos, mas os médicos acabam utilizando isso como um recurso. Não é indicado, tá bom? Estou dizendo que é um recurso para acelerar o trabalho de parto que não é indicado. Ok, tá respondido, Aline? Pois é, não tem um momento específico. As dores no trabalho de parto, alívios. Vamos fazendo alívios, né? Alívios não farmacológicos da dor, especialmente se a gente está em casa, chuveiro, bola, massagem, chuveiro, água quentinha caindo nas costas, uma boa massagem na lombar. Isso costuma aliviar bastante para a gente poder esperar em casa o máximo possível, para não chegar tão cedo, tá, Jéssica? Aí, ó, responde aí uma parte das suas necessidades, tá bom? Assim, existem os recursos que a gente usa para poder esperar em casa o máximo possível, tá? E se você puder, ou vocês, claro, para todas, terem uma enfermeira que possa ir em casa e aferir a dilatação, avaliar o estado clínico, medir a pressão e ver como é que está o trabalho de parto antes de precisar ir para a maternidade. Tá? Existem profissionais na cidade que podem fazer esse acompanhamento, que fazem por um preço super camarada, por condições muito legais, e isso ajuda muito, porque olha que coisa chata, você está lá em fase latente, né, na sua casa, e aí aquela angústia, ai meu Deus, como é que tá o bebê? Ai meu Deus, quanto que eu estou de dilatação? Isso não é legal mesmo, a gente precisa estar tranquila, tá? A gente precisa estar tranquila. Então, vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Estou com feedback aqui para ver se está tudo legal na transmissão, tá bom? Então é bom ter uma profissional que te acompanhe em casa também, tá bom? Uma pessoa, uma enfermeira, tá? Ela vai ouvir o bebê, ela vai ouvir o bebê, escutar o coraçãozinho, ver como é que você tá, ferir sua pressão e ver quanto que você tá de dilatação para saber o momento correto de ir para a maternidade sem precisar ficar passando muito tempo na maternidade e com trabalho de parto mais avançado. Fabi, por eu ter uma cesárea, a médica disse que provavelmente meu trabalho de parto será muito grande. Fabi, não tem como afirmar isso. Não tem mesmo. Não tem mesmo, tá? Isso... Ai, não tem como saber quanto tempo que dura um trabalho de parto de nenhuma mulher, de nenhuma pessoa, tá? O que ajuda a gente a ter um trabalho de parto tranquilo é a gente ir se livrando dos nossos medos, né? Quanto menos medo a gente tiver na bagagem, mais leve eu vou para essa jornada maravilhosa que é o trabalho de parto. O trabalho de parto é essa caminhada que mostra pra gente que tá tudo bem com o nosso bebê, que ele vai ser recebido da melhor maneira possível e que ele vai ter uma infância com uma garantia de saúde, de vitalidade, porque o parto normal, o parto natural, ele é um sinônimo de saúde. O máximo que a gente puder fazer
para a gente poder vivenciar isso e oferecer isso para o nosso bebê, é um gesto de amor que a gente já está tendo com ele. Tá respondido, Fabi? A sua médica, bom, tem... Eu quero saber o seguinte, Fabi, você teve trabalho de parto na sua primeira gestação, quando você estava para ter o bebê, você não passou, né, por trabalho de parto? É isso, né? No que a doula pode ajudar nas fases do trabalho de parto? Sim, ok, a doula. Boa pergunta. A doula fala para a gestante que está tudo certo. É a primeira coisa que a gente faz, né? E se não tiver tudo certo, se tiver alguma coisa que precisa ser corrigida ou verificada, a gente fala também. A gente é essa porta de segurança para a mulher poder passar essa fase latente em casa. A gente vai para casa junto com a gestante, vivenciar esse momento com ela. Né? A mulher, às vezes, ela é acometida por muitas inseguranças nesse momento, né? Como eu estive falando, né? Também para chamar uma enfermeira. A doula, ela faz também esse acompanhamento junto com a mulher. Então a gente também faz, a gente trabalha com os alívios não farmacológicos da dor, né? Bola, banqueta, bola chuveiro, banqueta é mais para o nascimento, massagem, banho quente. Então esse acompanhamento também da contagem das contrações, às vezes, né, o marido está ali um pouco atarefado, e aí a gente também ajuda a posicionar esse marido, esse companheiro ou esse acompanhante para poder colaborar efetivamente nesse momento, né? Acalmando também as pessoas que estão ao redor. A gente também faz um trabalho anterior, né? Muito importante saber que a gente faz um trabalho anterior de esclarecimento tanto a gestante, naturalmente, como também a família, para as pessoas que estão ao redor dela poderem vivenciar esse momento com ela com tranquilidade. E não adianta nada, eu tô aqui toda linda, gestante, vou parir, tô empoderada, né? E a minha família não tá satisfeita com isso. A minha família quer uma cesariana e acha que eu sou uma maluca, que eu tô, assim, completamente fora do meu juízo perfeito. Isso não é legal, isso vai contaminar também o ambiente de parto e provavelmente vai ser um parto difícil, porque as nossas emoções, elas transitam pelo ar. A gente sabe disso naturalmente, quando a gente entra num lugar e fala assim, o clima aqui não tá legal. A gente sabe disso, por quê? Porque as emoções, elas transitam pelo ar. Então, naturalmente, se tem uma pessoa que desaprova o parto e está ali vivenciando uma fase do trabalho de parto, não vai ser legal. Então a gente faz esse trabalho também de orientação, de esclarecimento, e a gente faz essa mediação na família para identificar esses medos, essas resistências, para a mulher poder vivenciar o trabalho de parto dela com tranquilidade, todas as fases, inclusive as que precisam e são recomendadas de serem passadas em casa. Fase latente pródromos, a recomendação internacional para parto natural é de passar em casa. A maternidade, casa de parto, nenhum lugar que atende parto recebe, nenhum lugar que esteja comprometido com o parto da mulher recebe uma mulher em fase latente. Ele manda voltar, tá? Ok, muito obrigada! É dia 1º de abril que tem encontro de alívios na Papo, ok, muito obrigada pela agenda. Dia 1º de abril, sábado, 9 horas da manhã, a gente tem um bate-papo sobre alívios não farmacológicos da dor e fases do trabalho de parto aqui na Papo de Gaia. Papo de Gaia aqui na rua Inajá, 183, no Monte Carlo, rua Inajá, é a antiga rua Cajá. A gente teve com a transmissão um pouquinho ruim e tal, mas já melhorou. Ok. Legal, Ariela, muito obrigada pela participação aqui. Fabi, grata, querida, muito grata. Pois é, não passou pelo trabalho de parto. O que significa, Fabi? Significa que o seu corpo está entendendo que é o seu primeiro parto. Então, o colo do útero não está trabalhado, você é uma primípara. Você não é uma primigesta, não é a sua primeira gestação, mas é o seu primeiro parto. Então, isso significa que você vai passar por uma fase latente
tão longa quanto as de primeiro parto, naturalmente. Então a fase latente sua é uma fase de primeiro parto, então pode demorar um tempo legal, que você vai administrar isso com a sua doula, com alívios não farmacológicos da dor, se precisar, porque nem toda fase latente é dolorida, né? Existe uma parte dela que a gente passa por ela, às vezes nem percebe, tá? Então aí vem sua fase latente, aí depois sua fase ativa, né? A partir ali dos 3 em 3 minutos por pelo menos 1 hora, e aí normalmente a gente já sente um desconforto razoável que precisa acessar alívios não farmacológicos da dor. Normalmente chuveiro quente é o top, né? É o mais requisitado, mas como cada mulher é uma, única, né? Diferente, pode ser para você, pode não ser também. Aí é importante você conhecer quais são os alívios não farmacológicos da dor para você ir testando, né? Porque normalmente o que a gente vai gostar no trabalho de parto são coisas que a gente já gosta enquanto gestante. Então a gente testa enquanto está gestante e aí utiliza durante o trabalho de parto. Tá, Karine, tá bom, Karine. Legal, obrigada pelo carinho, tá? Muito obrigada pelo carinho. Fui para maternidade com 2 centímetros, sem estar em trabalho de parto, sem sentir nada. Pois é, provavelmente você estava passando ali uma fase latente bem tranquila. Lembrando que o parto domiciliar é muito tranquilo, se estiver bem acompanhada por um excelente doula, pode ser uma experiência mais maravilhosa da vida. Verdade, Dana, eu não sou suspeita para falar, eu também tive a minha filha em casa, né? Eu tava falando do ninho agora mais cedo, um pouquinho antes, na transmissão, e a gente faz esse ninho dentro de casa, e quem tem a oportunidade de formar esse ninho e também parir nele, é uma experiência ímpar, maravilhosa mesmo. Jéssica, minha família é assim, ninguém acredita que eu vou ter normal. Jéssica, eu recomendo fortemente que você tenha uma doula para te ajudar, tá bom? Você vai precisar de ajuda, de alguma maneira, e participar de um grupo de apoio, sabe? Ter uma doula e participar de grupos de apoio é uma coisa muito importante pra gente que quer ter um parto natural. A gente não consegue sozinha. É verdade, por mais empoderada que a mulher seja, é muito importante ela entrar para uma comunidade, tá? Então, o convite está feito e você pode contar com a gente já está se seguindo aí mais ou menos nas redes sociais, se conhecendo agora nessa live aqui, a gente ao vivo, tá bom? Vai ser uma alegria a gente poder colaborar com você, participar de alguma maneira do seu empoderamento. Legal. Não sei se você falou, Dana, né? Mas é preciso saber que o tampão mucoso pode ficar 1 semana saindo. É verdade. No meu caso saiu, tive contrações irregulares, pararam, só foi voltar as contrações e começou começou o trabalho só 1 semana depois. Gente, esqueci de falar do tampão mucoso. Obrigada, Dana, por lembrar. O tampão mucoso, vou falar o que é. Vou botar aqui, Tá vendo aqui minha mão fechada? É como se fosse o colo do útero, bem fechadinho, apertadinho mesmo. Por que ele é fechado desse jeito? Porque aqui em cima, tá o útero e aqui, aqui pra cima, tudo aqui pra cima, é o bebê. Vou fazer aqui, pra ver. Aqui assim é o útero, o bebê aqui, né? O bebê para nascer aqui. E aqui o colo do útero bem fechado, o músculo muito forte. E aqui dentro tem uma espécie de rolha. Essa rolha é chamada de tampão mucoso. Tem o aspecto de uma clara de ovo com pequenas raias de sangue. Quando inicia o primeiro momento de dilatação do colo do útero, o tampão mucoso ele pode sair. Por quê? Porque acontece um afrouxamento desse colo do útero para iniciar a dilatação. O colo do útero faz isso aqui, E aí esse simples afrouxamento leva a desprender essa rolha chamada tampão mucoso. Ele pode sair de uma vez, ele pode sair aos poucos, como a Dana esteve falando, até
saindo aos pouquinhos por 2, 3, 4, 7 dias, ou ele pode também sair durante o trabalho de parto. É outro enigma da natureza, igual a bolsa rota, tá bom, gente? Então, pra gente não se assustar também com a saída do tampão mucoso, achando que foi a bolsa que rompeu, nem sempre, aliás, não é desse jeito, tá bom? Tampão mucoso é diferente da bolsa, tá? A bolsa, quando rompe, é líquido, bem líquido mesmo. Legal, eu que agradeço. Alguém pode trazer uma água pra mim? Fazendo uma solicitação aí pro suporte. Eu que agradeço, Fabi, pela sua disponibilidade, seu carinho, sua presença aqui ao vivo com a gente, tá? Dia 1º tem encontro na Papo 9 horas, é livre, tá, gente? Venham participar com a gente, venham participar, tá bom? Roda pra gente conversar sobre isso. Tá, aquela relação do parto orgásmico com o parto tradicional. Uau, que pergunta ótima. Parto orgásmico, alguém já ouviu falar disso? Ai, gente, parto orgásmico. Pois é, esse é pra quem imagina que parto é só dor, né? Pois é. E também é pra gente pensar num tabu bem grandão que a gente tem sobre sexo. Muito obrigada! A gente, ó, vive o atendimento aqui, chegou minha água. Obrigada. Essa relação do parto orgásmico com o parto tradicional tem a ver com o que eu estava falando a respeito do ninho, né? Se a gente constrói um ninho, a gente prepara esse ninho para a gente poder receber a nossa cria, Pois é, Dana, é isso mesmo. Não sei se eu parto, não sei, Pois é, a Dana não sabe se teve um parto orgásmico, mas ela tem certeza que ela entrou no Nirvana. Ai, esse Nirvana chama Partolândia. Ai, realmente, a gente entra uma dimensão paralela. O estado de consciência da mulher fica alterado. A gente tem uma explicação para isso, porque o parto mamífero, né, esse instinto mamífero nosso é ativado aqui no sistema límbico, que funciona aqui atrás, é um cérebro mais primitivo, formado há muitos anos atrás, na época das cavernas, vamos dizer assim. E essa parte aqui do córtex, neocórtex, essa parte frontal, é responsável pelo nosso raciocínio lógico, pela fala, é ativado pela luz. Então, quando a gente está entrando em trabalho de parto, acontece um apagamento do neocórtex. O que a gente precisa fazer é favorecer com que o neocórtex permaneça nesse estado de apagamento. Ou seja, é ativado pelas luzes, então vamos manter as luzes apagadas. É ativado pela fala, vamos manter um ambiente silencioso. Então, um ambiente bom para o parto é um ambiente muito parecido com a cena da relação sexual. Os hormônios que estão em evidência são os mesmos hormônios da relação sexual. Então, como é que eu vou para uma relação sexual, por exemplo? Eu vou com alguém que eu confio, quando eu me sinto segura, quando eu, vamos dizer assim, na penumbra é melhor, né? Num ambiente com uma música suave, um silêncio agradável, eu me sinto melhor, com aromas conhecidos. Então, tudo isso são ambientes para a gente se sentir melhor, mais relaxada, mais tranquila e que funciona super bem para a cena de relação sexual e também funciona super bem para a cena de parto. Por quê? Porque o parto faz parte da vida sexual da mulher, da família. Faz parte. Como tudo começou. É importante a gente ter essa noção, essa noção clara e evidente de que o parto
ele é um evento sexual. Por quê? Como tudo começou? Como tudo começou? Os médicos eles só se apropriam do parto porque foi implantada uma ilusão na cabeça das pessoas pelo tabu do sexo de que o parto é algo que tem que ser limpo e que sexo é sujo e que cesariana é algo limpo porque sai pela barriga, não sai pela vagina, e que vagina é algo sujo, e isso está plantado na nossa mente. Não é uma coisa saudável para nós mulheres, porque as mulheres têm vagina, e como que as vaginas são sujas para passar os bebês? Isso não está correto. Nossas vaginas são flores lindas e maravilhosas, que são para a vida, recebem vida e doam vida. Então, já que a gente entrou nesse assunto, a gente acaba tocando num assunto que é muito importante a gente rever, a gente sentir no nosso coração e retomar esse poder de parir com força, com carinho, com amor, né? E desconstruindo esses mitos de belo, de feio, de sujo. Não tem nada disso. O parto é lindo, receber o nosso bebê passando pelo canal da vagina é uma das coisas mais maravilhosas que existe. A gente está dando saúde para o nosso bebê. O pulmão é o último órgão que fica pronto num bebê, ele vai respirar para o resto da vida dele. E o último preparo que o pulmão recebe para poder funcionar é quando ele é exprimido no canal de parto, que é quando saem todas as águas que estão presentes no pulmão do bebê. Então, assim, a gente vê a conta enorme de bebês que nascem de cesarianas, que sofrem de desconforto respiratório, que têm problemas para respirar. Fora outros problemas de pele. Por quê? Porque a vagina também coloniza a pele do bebê. Também faz essa camada protetora para os germes que estão no ambiente. Então, o parto pela vagina é lindo, ele é perfeito, foi assim que a natureza criou. E é o maior doador de saúde da infância do bebê nesse contexto, vamos dizer assim. O segundo maior doador de saúde para o bebê é o aleitamento materno, né? Que é um capítulo para outra live. Tá bom? Tá respondido? Tem mais alguma pergunta? A gente já tá indo aí para 1 hora. A pergunta da Flávia, tá bom, Flavinha? Aline Flávia. Flavinha, não tem nada chato, tá bom, querida? Eu fico muito feliz, muito grata pela confiança e pelo carinho de vocês, de estarem com a gente aqui 1 hora nessa live. Né? Eu sei que vocês foram das primeiras que chegaram, estou muito feliz com isso, tá? Aborto retido, induziu o parto. Pode considerar que teve o colo trabalhado? Ele está trabalhado de alguma maneira, sim, tá, Flávia? Desculpa, eu não sei porque que eu tô chamando você de Flávia. Aline Flávia, eu gosto de Flávia. Tá bom? Posso te chamar assim? Pode considerar, tá bom? Pode considerar. Tem um trabalho, sim. Tá bom? Não é o mesmo trabalho do parto se ele tivesse acontecido de forma natural. Mas é um trabalho, porque foi uma expulsão natural, pelo que eu tô entendendo, né? Foi uma expulsão natural de feto abortado, certo? Eu tô correta? Dana, obrigada, Flavinha, sem problemas, ok. Dana disse que deve ter dito que a relação sexual auxilia a maturar o colo do útero. Eu falei sim, o sêmen ajuda muito. Tá suando, Flávio, o que a gente pode pesquisar é para ver assim, até onde o alcance do trabalho ele serve para encurtar sua fase latente do próximo parto seu. Tá? É um tema bom para a gente pesquisar, verificar com outras doulas que já tiveram experiências parecidas, e também na literatura médica, que a gente também acessa muito, a gente estuda pra caramba. Né? E como é um assunto bem específico, eu não tenho ele aqui na ponta da língua para te falar, tá bom? Mas eu sei que está trabalhado, vamos poder pesquisar o quanto desse trabalho é válido para encurtar a sua fase latente de trabalho de parto, tá bom? Tá anotadinho aqui, eu vou pesquisar, se quiser depois me chamar, a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom?
Estamos indo aí, 1 hora de live. Vamos finalizando então por hoje. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer então a vocês, pedir para compartilhar essa live, compartilhe com as pessoas que vocês percebem que vai ter um valor para elas. Chama para a gente poder colaborar e cumprir mais com a nossa missão. É uma alegria para a gente quando a gente cumpre com a nossa missão. Isso é verdadeiro para nós, é íntegro para a gente. Segue a gente nas redes sociais, clique em curtir. Eu preciso falar do meu trabalho. Eu sou uma doula também, e uma doula um pouco diferente das doulas que vocês normalmente conhecem. Eu sou uma doula de pós-parto. Então, se vocês conhecem alguém que tem um bebê pequeno, que está com dificuldade de amamentação, que precisa ali de uma força para reorganizar a sua vida quando o bebê nasce, eu sou essa doula que tem esse olhar carinhoso, amoroso para orientar a amamentação, para organizar, auxiliar a mulher a organizar a sua própria vida no momento de adaptação dela, quando ela está ali retornando para sua casa e se adaptando com o bebê ali, principalmente no primeiro mês, tá? Bom, é isso. Mais alguma coisa? Estou esquecendo de alguma coisa? Alguém me ajuda aí no suporte? Ariana, muito grata. Grata aí pela audiência. Muito feliz. Grata aí por quem está compartilhando. Obrigada mesmo por estarem colaborando com a gente. E nesse cumprimento da nossa missão é muito importante para nós. Muito feliz. 10 pessoas ao vivo, muito grata. Uau! É isso aí, gente. Até a próxima. Até segunda-feira que vem, às 20 horas, aqui no canal da Papo de Gaia. Uhul! Beijo!